exposição da palavra de Deus. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por essa leitura tão confortante ao nosso coração, por essa leitura que nos fala, Senhor Deus, do amor e da graça de Deus em nossas vidas, ó Pai, da nossa responsabilidade e nossos deveres, ó Senhor Deus, diante de Deus nesse mundo, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos instrui e abre os nossos olhos para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que é vergonhoso, Senhor, para aquilo que não agrada, Senhor Deus, a Ti, nos chamando a viver, ó Senhor, a imagem de Cristo em nós todo o tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor esteja nos ensinando, nos moldando a sua imagem, Pai. Agora fala ao nosso coração, Senhor Deus. Nos dá a sabedoria que está apresentada aqui, que é a sabedoria divina, Senhor Deus. Aquela que é vinda do alto, aquela que se manifestou, Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua obra, Senhor Deus. Senhor Jesus, sabedoria nossa, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração, Pai. Supre as nossas carências, ó Pai, as nossas necessidades, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, em ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e nos capacita, Senhor, a pregar o Teu reino, Senhor, com fidelidade, com destreza, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 11, agora nos versos 14 e 15, fechando essa segunda subunidade aqui do capítulo 11, que começa no verso 9. Eu vou fazer a leitura do verso 9 até o verso 15, e aí nós relembraremos algumas coisas e partiremos para a conclusão dessa subunidade. Diz assim a palavra do Senhor: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. O bem-estar dos justos exulta a cidade, perecendo os perversos a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente esse se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Nós vimos nas exposições anteriores que essa subunidade vai do verso 9 até o verso 15, como nós acabamos de mostrar na leitura. E aqui nós estamos vendo, repetindo o poder das palavras de revigorar e destruir a comunidade. Os versos de 9 a 13 vão se referir ao discurso construtivo e ao discurso destrutivo. E os versos 14 e 15 constituem a conclusão dessa sessão. Nós vimos na semana passada que o homem imprudente é aquele que se cala em determinados momentos, porque ama o seu próximo e não abriga ódio em seu coração, sabendo a hora e o lugar certo determinado para falar. Enquanto, por outro lado, o insensato descobre segredos porque acolhe um sentimento de desprezo e orgulho com relação ao outro. Ele não tem esse mesmo bom senso do sábio de saber o que pode falar em determinada hora ou não. O objetivo dele é prejudicar, infamar. O verso 14, como nós temos visto aqui, vai harmonizar os ensinos acerca do silêncio prudente com o modo de falar prudente. E ele faz esse contraponto com os versos 12 e 13. Percebam aí: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente aí se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo. Então percebam que o verso 14 está harmonizando esses ensinos acerca do silêncio prudente com o modo de falar prudente, apresentado aqui, nos versos 13 e 4. Tanto 12 e 13. Tanto o verso 14 quanto o verso 15 confronta a ação imprudente que provoca tragédias com a ação prudente que dá segurança. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros a segurança. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge do ser estará seguro. Percebam aí que há essa confrontação de um comportamento prudente
vai provocar tragédias de um comportamento prudente que traz segurança. O verso 14, ele trata de questões cívicas. Ele está falando de determinados de governo, de comunidade, de grupo, de cidade. Enquanto o verso 15 vai se referir a assuntos pessoais. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males. Provavelmente, nós podemos dizer aqui, até mesmo com certeza, que a perspectiva aqui é uma fiança precipitada. É você dizer, falar precipitadamente, assumindo um compromisso, sem discernimento e de forma impulsiva, ou seja, sem condições, a favor de um estranho. E o capítulo 6, ele desenvolve isso, nós desenvolvemos isso no capítulo 6. Eu vou falar sobre isso quando chegarmos no capítulo 15, mas não com tanta profundidade como falamos no capítulo 6, explorando, porque já falamos sobre esse tema. O verso 14a, não havendo sábia direção, cai o povo, condena o silêncio imprudente. E o verso 15b, mas o que foge do ser estará seguro, elogia o silêncio prudente, ou seja, aquele que não empenha a sua palavra precipitadamente, mas se cala. Enquanto que o verso 15b, mas na multidão de conselheiros há segurança, elogia o discurso prudente, e o verso 15a condena o discurso imprudente. Percebam aí que esse quiasmo, essa inversão que há na estrutura desse paralelismo, que termina essa subunidade de Provérbios capítulo 11. Diz assim o verso 14, vamos para a exposição. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Como nós falamos anteriormente, esse verso ele contrabalança com o verso 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre, em especial com a primeira parte, ao observar a necessidade de conselheiros e conselhos para se alcançar o sucesso como comunidade. Percebam aqui, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Aí no verso 14, não havendo sábia direção, cai o povo. A ideia aqui é que nesse primeiro, no verso 13 lá, na sua parte B, o fiel de espírito se cala, em comparação ao mexeriqueiro que fala, descobre o segredo e fala efusivamente. No verso 14, na primeira parte, nós estamos vendo que há um silêncio aí. E que silêncio é esse? Um silêncio danoso. Inicialmente ele fala de um silêncio que traz benefícios, e agora ele vai falar de um silêncio danoso. Não havendo sábia direção, alguém que fale, nós vamos ver isso, bons conselhos, cai o povo. Nas entrelinhas nós já vimos isso. Provérbios está nos dizendo que há momentos que devemos nos calar e que em outros é imperioso, é necessário que não fiquemos calados. Percebam que nesse verso nós temos aqui uma relação de causa e consequência, apresentando a esfera dentro da qual o indivíduo encontra segurança. Mas na multidão de conselheiros há segurança. A causa, a sábia direção, a consequência, a segurança. E nós vamos perceber isso nesses dois versos, causa e consequência. Não havendo sábia direção, a consequência, o povo cai. Na multidão de conselheiros, a causa, a consequência, a segurança. E assim sucessivamente. No verso 15 nós vamos observar isso também. Segundo Bruce Waltke, esse provérbio é equivalente a um provérbio bem conhecido. Duas cabeças pensam melhor que uma. É um ditado bastante popular que demonstra a realidade do que esse
Provérbios está dizendo, na multidão de conselheiros se acha a sabedoria. É interessante nós entendermos que o que se apresenta aqui é uma declaração categórica. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. É uma declaração categórica, ou seja, indiscutível, uma coisa que não pode se discutir, não pode ser refutada. Esse é um princípio, é uma verdade estabelecida. Que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. E eu gostaria até de sair um pouco, não tanto, né, do que o texto está dizendo aqui, seguindo o que o próprio comentarista de Provérbios, que nós usamos, Bruce Waltke, diz a respeito disso. Eu achei muito interessante. Não sai totalmente, lógico, não sai totalmente do assunto, mas ele aborda um aspecto aqui que muitas vezes, que eu já falei, mas nós não levamos em consideração. Ele está falando de governo. Aqui ele está falando de governo. E esse governo pode ser uma família, pode ser uma igreja, pode ser uma nação. E eu achei bastante interessante o que ele diz a partir do próprio texto. Ele diz assim: apesar de essa sábia direção ser mais importante que a força física, não deve ser colocada em oposição com a força heróica. Abra Provérbios capítulo 8, verso 14. Nós vamos ver, e esse é o contexto também aqui, né? Porque o que ele está falando aqui, ele está falando também com relação à nação, a um grupo de pessoas maior, e essa é a ideia de povo. Olha o que o Provérbios 8,14 diz: meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou entendimento, minha é a fortaleza. E tem um outro texto também, lá em Provérbios 21, 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E todos esses dois textos, eles vão transitar na mesma perspectiva. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa palavra fortaleza, que aqui muitas vezes pode ser traduzida como segurança, ou que tem o mesmo sentido, apesar de serem palavras diferentes. A raiz dessa palavra, no original, está associada a combate e tem relação com força e vitalidade do guerreiro bem-sucedido. E é interessante que o Bruce Waltke vai dizer que a sábia direção não está desassociada da utilização da força. E que força é essa? Uma força heróica. Então essa palavra está associada a combate e tem relação com força e vitalidade de um guerreiro bem-sucedido. A força e os homens poderosos eram motivos de celebração no Antigo Testamento. Não só no Antigo Testamento, mas na Antiguidade. Eles eram celebrados. E durante a maior parte do período bíblico, Israel esteve em uma era como essa, uma era de heróis, uma era heróica, de conflitos. Por isso, os feitos e realizações de seus heróis eram motivos de deleite e celebração por meio de histórias que nós vemos na Escritura. E aí nós temos vários exemplos, eu gostaria de dar alguns. Aqueles 3 valentes de Davi que romperam as linhas inimigas a fim de trazer água de Belém para ele, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 15 a 19, só a título de citação. O lamento em 2 Samuel, no capítulo 1, do verso 17 a 27, pelos heróis que caíram, Saul e Jonatas, exaltando seus feitos. E de modo semelhante, lá em 2 Samuel 23, nos versos 8 a 39, registram-se as glórias de vários poderosos. E aí é interessante porque todas essas coisas estão associadas a Deus. Então, numa sociedade que valoriza e vê a importância desses homens, desses heróis, não é de se estranhar que Deus fosse o quê? Muitas vezes descrito como o quê? Como guerreiro. Por isso o salmista relembra os poderosos atos de Deus em vários lugares na Escritura. Os atributos que se esperam de um rei guerreiro: sabedoria, poder, conselho, entendimento, atributos divinos por excelência. Nós vemos isso lá em Isaías capítulo 9, verso 6.
E o profeta declara que esses serão atributos do rei vindouro, cujo nome é Deus forte, bem como príncipe da paz, e também deixa claro que justiça e equidade acompanharão o seu poder. E aí, o que nós poderíamos aplicar disso aqui, entender disso aqui? Que dependendo da situação, um conselho sábio vai determinar o uso da força e o estabelecimento do conflito. E por mais que não estejamos vivendo em momentos como aqueles da antiguidade, essas coisas estão sempre presentes numa sociedade. Estão sempre presentes. E nós vemos pequenos conflitos, ou grandes, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, outros pequenos conflitos. A Escritura vai nos dizer isso. Implicitamente, nós podemos dizer isso claramente. Que dependendo da situação, um conselho sábio vai determinar o uso da força e o estabelecimento do conflito. Eu disse certa vez aqui, falei uma frase aqui, e aí depois alguém chegou para mim e falou assim: eu estava vendo o Joe Bick pregando. Ele provavelmente deve ter escutado o meu sermão. Ele disse a mesma coisa que você. Em um mundo onde habita o pecado, a guerra será um instrumento para estabelecer a paz. E aí a gente olha para a Escritura e nós percebemos como os nossos conceitos hoje estão distorcidos. Porque nós somos hoje uma sociedade que despreza os que estão na defesa da nação, que usam a força para estabelecer a ordem social. E o pior, nós não cultivamos homens que sejam heróis. Não se cultiva isso mais na nossa sociedade. Que deem a sua vida em prol do bem da sociedade. Nem honramos aqueles que cuidam da nossa segurança. Os nossos policiais. E aí eu vou dizer, falta uma sábia direção para que o povo não caia como tem acontecido no nosso país. Matthew Henry vai dizer que a falta de uma sábia direção é um mau presságio de ruína de um reino. A Escritura vai dizer, o povo cai. E essa palavra aqui, povo, tem um conceito fundamental de relacionamento. Seus membros se consideram indivíduos que se relacionam com um grupo e uns com os outros. Então nós poderíamos dizer que essa palavra pode estar apontando para a família, para um grupo étnico, um grupo político ou um grupo religioso. E esse verso nos diz que esse grupo todo tropeça e cai quando não há sábia direção, quando não recebe supervisão, conselhos e instrução. E que conselhos e instrução seriam esses? Eu disse que a Bíblia não fala sobre tudo, mas ela toca em todos os assuntos. Como é isso? Porque ela apresenta princípios. E os princípios que ela apresenta abarcam a realidade do ser humano como um todo. Por isso que nós temos respostas para tudo na Escritura. Apesar dela não falar sobre ciências e ter alguns aspectos ali científicos abordados na Escritura, mas você vai encontrar ali a origem de tudo, o princípio de tudo. Eu poderia estender isso para todas as áreas. Porque o propósito da Escritura é falar da história da revelação. É falar de Cristo. E falar de Cristo é falar do mundo criado por Ele. Então não tem como não abarcar tudo. Matthew Henry diz que sem nenhum conselho, ou seja, sem nenhum planejamento, deliberação, e essa é a ideia aqui também, sendo tudo feito precipitadamente, impensadamente, sem a busca prudente pelo bem comum, mas somente visando interesses divididos, o povo cai, fragmentado em facções, cai como presa fácil aos seus inimigos. Eu me lembrei de até fora da sequência aqui, mas eu me lembrei de um filme que eu vi, O Patriota.
Eu lembrei do filme porque ele fala de uma realidade que acontecia muito naquela época. Homens crentes pegando em armas para lutar pela defesa da nação. E é interessante que, vamos dizer assim, qual o principal ali, né? Porque o principal ali é Mel Gibson. O filho dele vai numa capela protestante, né? Porque os Estados Unidos é um país protestante, e convoca os homens a seguirem para o conflito contra a Inglaterra. E aí todos vão, e o pastor, um cara velhinho, mais velho do que eu, e aí ele pega a arma e vai embora. E aí as pessoas, chega um senhor lá, bem de noite, mas pastor, o senhor vai embora? Que eu falei, eu sou ministro do Evangelho e tenho que cuidar das ovelhas, protegendo-as dos lobos. Ele pegou a sua arma e foi embora. Lutar por uma causa justa. A palavra aqui, direção, significa instrução, orientação, bom conselho, conselho sábio, dando a entender, subentendendo-se, um planejamento e uma deliberação. E aí eu me lembrei dos princípios socialistas usados para a implantação do marxismo cultural, aquela cartela comunista, né? Que algumas pessoas dizem que isso é fictício, mas é uma realidade, é um documento. Como se coloca o comunismo, como se adentra o comunismo, ideias comunistas, socialistas, numa sociedade. Eles têm uma cartilha, e nessa cartilha eles apresentam princípios morais cristãos como algo que devem ser rejeitados e substituídos, ou seja, os bons conselhos, a sábia direção tem que ser o quê? Colocada de lado para quê? Para que o povo caia e eles tomem o poder. E aí eles colocam o quê? Conselhos e planos desvirtuados, sustentados em quê? Em falsas concepções. Não havendo sábia direção, o povo cai. Não tenho como não lembrar dessas coisas. Porque esse é o contexto aqui. De nação, de povo, de grupo étnico. E nós vamos perceber, dando continuidade, que a ideia aqui do verso 14, nesses paralelismos apresentados aqui, sugerem que sejam forças externas, hostis, ameaçando a comunidade. E aí, o que acontece? O povo cai. E essa é a ideia que se dá aqui. Cai o povo, e segurança mostram que são forças externas. Mas é possível também que seja uma rebelião interna. Como vemos em Provérbios capítulo 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É interessante porque nós vamos perceber que uma sociedade, um grupo, uma igreja, ela só vai se fundamentar. Não é? Aí você olha uma sociedade, uma igreja, por exemplo, cheia e tal. Mas a Escritura está dizendo que o povo cai. Como é que essa igreja está cheia? Vai olhar a vida dessas pessoas. Olha a vida delas. Elas podem estar vivendo muito bem, financeiramente bem, mas estão caminhando para o inferno, enganados com uma direção que não é sábia. A mesma coisa um país como o nosso. O que está acontecendo? O que aconteceu com o nosso país? E o que acontece com todas as nações que estão abandonando a influência do Evangelho? Olhando essas coisas como nocivas. Eles estão caindo na desgraça. Eles estão se tornando bestas feras. E o que tem segurado as nações são princípios cristãos, por mais que não sejam cristãos. Por quê? Porque nós sabemos, segundo Romanos, capítulo 2, verso 14,
13, 14 e 15, que quando o homem age de conformidade com a lei, ele mostra a lei de Deus o quê? Gravada no seu coração. É um espião de Deus no homem. E quando uma sociedade se sustenta por esses princípios, ela segue adiante. Mas quando ela abandona, ela se desfaz. É porque às vezes a gente não tem idade, né, para ver esse tipo de coisa. Mas se você olhar a história desde a antiguidade, você vai ver que povos deixaram de existir por causa de quê? A gente olha assim, o povo tal deixou de existir, tal. Aí você acha que são contingências e tal, veio uma catástrofe e tal, morreram, os espanhóis entraram, jogaram lá vírus e matou um monte de gente. Você acha que isso é o quê? Se nós formos olhar a Escritura, nós vamos ver claramente que esses povos foram destruídos, os povos antigos deixaram de existir. Por quê? Porque a iniquidade deles chegou num limite insuportável da parte de Deus, e o juízo de Deus veio exterminando aquela nação. Hoje nós não conseguimos ver isso, né? Muitas vezes atribuímos à natureza, a outros fatores, né? Não temos olhos, muitas vezes, para ver o que a Escritura está nos mostrando, o que aconteceu na antiguidade e o que acontece hoje também. Eu não estou dizendo que todos os povos que deixaram de existir necessariamente por causa disso. Mas com certeza, eu falo isso com segurança, a falta do conhecimento de Deus levaram uma vida insuportável diante do Senhor, ao ponto de serem exterminados, deixarem de existir por causa do juízo de Deus. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. A palavra que foi traduzida por segurança é um termo teológico mais comum em contextos religiosos, que implica em ajudar aqueles que estão em dificuldade, em vez de livrá-los de situação difícil. Olha que interessante. E essa palavra tem um sentido de salvação ou livramento, né, por causa disso. E é interessante observar que esse sentido de salvar está relacionado à defesa. Por quê? Porque quando surge oposição, é possível esconder-se em um refúgio, embaixo, em busca de proteção e segurança. E assim, a salvação, a ideia aqui, né, de salvação, não seria apenas uma ideia de vitória momentânea, mas também de segurança e tranquilidade necessárias para levar uma vida sem receio de numerosos perigos, seguindo o quê? Uma sábia direção. Multidão de conselheiros. É isso que um bom conselho faz. É isso. Ele nos livra de dificuldades. Ele nos tira da situação difícil. Ele nos dá a segurança para levar uma vida sem receio dos perigos que podem ocorrer se tomarmos uma estrada ou um caminho que não represente essa sabedoria. Até mesmo em situações de guerra, a segurança vem do Senhor e não das armas que nós temos. Vem do Senhor. Diz a Escritura. Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E aí o que nós podemos entender aqui, que por trás de muitos bons conselhos sábios, Deus nos mostra a sua vontade. Na multidão de conselheiros há segurança. E a ideia aqui é um grande número de indivíduos cujos argumentos e contra-argumentos vão garantir que o plano concebido por um bom senso, a direção concebida por um bom senso, não vai falhar, mas será bem sucedida, apesar de todo o perigo que possa ocorrer.
Quando ele diz aqui conselheiros, multidão de conselheiros, essa palavra é um termo técnico, que determina planejar ou aconselhar, ou seja, qualquer pessoa competente, quer seja do sexo masculino, quer seja do sexo feminino, na Escritura nós vemos isso, podia atuar como conselheiro em um caso específico. E nós vamos ver que o livro de Provérbios nunca fala de um único conselheiro, mas sempre um grande número que se reúne para formar um conselho e chegar a um plano determinado. Abra Provérbios capítulo 15, verso 22. Percebam que essa é a ideia aqui. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios capítulo 20, 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Provérbios 24, 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros estará a vitória. Percebam o que a Escritura está nos dizendo. É que é no meio de muitos bons conselhos nós teremos a segurança para agir. Nós teremos a direção dada por Deus para as nossas vidas. Bruce Walt comenta que esse provérbio contrapõe-se ao perigo de práticas políticas. Olha que interessante, não fui eu que falei não, viu? Bruce Walt, que se eu não me engano ele é americano, ok? É da nossa época, mas esse livro foi escrito já há um bom tempo. Não está nem sabendo o que estava acontecendo aqui no nosso país, mas olha o que ele diz. Esse provérbio contrapõe o perigo de práticas políticas dominadas por um único partido. E não tem como não olhar para o nosso país e ver que a gente só tem um partido no país. Um único partido. Pastor, tem 12, 20? Não, tem um só. Porque a ideologia de todos eles é semelhante. Você tem uns que são mais radicais e outros menos radicais. Toda a ideologia que se apresenta na nossa realidade, no nosso Brasil, até pelo menos esse momento, que está surgindo faíscas de um outro pensamento, não influenciado por um pensamento socialista, nós percebemos que todos esses partidos, todos eles, têm um único pensamento. A Escritura está dizendo que essas práticas dominadas, como falou aqui, políticas por um único partido, leva o quê? Leva a destruição. Não traz segurança. Considerando que Matthew Henry fala sobre esse verso ser um mau presságio da ruína de um reino, poderíamos dizer que um bom presságio da prosperidade de um reino, de um grupo, de uma família, de uma igreja, seria uma multidão de bons conselhos, ou seja, de conselheiros. Porque os conselheiros que veem as necessidades uns dos outros e agem de comum acordo, visando o bem-estar público, vão trazer o que? Segurança. E um conselho de homens sábios, num conselho de homens sábios, melhor dizendo, um pode discernir métodos mais prudentes que o outro não percebeu, e assim você tem um conjunto. Mas até mesmo em assuntos particulares nós vamos perceber que é mais vantajoso que nos aconselhemos com muitas pessoas. E aí eu me volto para a igreja, o corpo de Cristo. A Escritura está dizendo que no meio do povo de Deus deve existir homens sábios, homens que estejam à frente do rebanho. O conselho de uma igreja, mas não somente esse conselho. O conselho da igreja representa esse conselho de homens sábios.
Mas não somente eles são homens sábios no meio do povo de Deus. Nós temos em cada família pastores, que são pastores dos seus lares, homens que temem o Senhor e que são chamados como crentes para serem homens sábios. Nós temos mulheres, juntamente com seus esposos, nessas famílias, que são também chamadas de que mulheres para serem sábias, juntamente com seus maridos. A mulher sábia é discipular. E num contexto do povo de Deus, as pessoas mais indicadas para se aconselharem são aqueles o quê? São os líderes da igreja. São aquelas pessoas mais velhas, com mais experiência, com notada vida cristã. Pessoas que são exemplo de vida cristã. Apesar da nossa pecaminosidade, apesar dos nossos erros, somos pessoas maduras na vida cristã. E nesse contexto, no contexto de igreja, nós vamos perceber que é mais vantajoso nos aconselharmos com essas pessoas. Às vezes nós recebemos e-mails, a gente vai falar aí, Simone mais do que eu, né? Eu não fico muito em rede social, aí pedindo conselhos. Aí ela fala assim, converse com o seu pastor, converse com a esposa do seu pastor, converse com um presbítero da sua igreja. Aí ele diz assim, não dá. O que está acontecendo? Quem nós estamos colocando à frente do povo de Deus? Quem nós somos? Essas pessoas estão saindo no meio da igreja. Que evangelho, que cristianismo é esse? Que conhecimento da palavra de Deus é esse? Nós estamos tendo a necessidade de olharmos para nas nossas igrejas e vermos a necessidade que nós estamos tendo dessas coisas, ou seja, de nós sermos esses instrumentos e nos preparar para isso. Hoje em dia há uma moda. Você tem jovens que são inteligentes, competentes, estudiosos e que são colocados no lugar de velhos. Isso às vezes tem acontecido na igreja, infelizmente. Certa vez eu encontrei um rapaz, ele conversando comigo, falando dos problemas da igreja dele e tal. Não, eu sou presbítero. O cara não era nem casado. Eu falei, quantos anos você tem? Tantos anos. Ele tinha 30 anos, 20 e poucos anos. Presbítero. Não é porque a pessoa tem conhecimento teológico, ou está caminhando nisso. E o jovem tem essa força, que ele vai ser colocado no lugar de um homem velho. A Escritura chama ancião. Por quê? Porque são homens experientes, eles estão caminhando, eles vão chegar lá. E se continuarem assim, vão chegar mesmo. Porque já demonstram isso. Ao ponto de algumas pessoas olharem e falar, poxa, ele poderia, uma pessoa mais desavisada, ele poderia ser um presbítero. Mas uma pessoa mais experiente vai dizer, ele será um bom presbítero. Ele será um bom líder de igreja. Ele será um bom diácono. E aí nós vemos isso na política, Jovens demais, mostrando conhecimento, firmeza, mas não deviam estar ali naquele momento. Falta muito ainda. Porque não é só conhecimento, sabedoria. Que só a vida pode dar com o conhecimento que ele tem desenvolvido e angariado nessa caminhada. E aí, se esses homens estiverem de acordo nos seus conselhos, o nosso caminho será mais fácil, mais claro. Agora, se eles divergirem, nós vamos ouvir o que é dito de todos os lados e seremos mais capazes de tomar uma decisão. Eu acho interessante que eu digo que nós estamos numa situação muito melhor da que de João Calvino, dos grandes vultos da teologia. Que eu olho hoje em dia e não vejo
homens como eles. Mas nós estamos numa situação muito mais privilegiada do que eles. Por quê? Às vezes eu falo assim, poxa, não, Calvino aqui errou com isso aqui. Lutero aqui, ó, errou. Por que eu tenho... quem sou eu para falar isso? Mas por que eu faço isso? Por que nós temos condições de dizer isso? Porque nós olhamos, nós temos todos esses homens à nossa disposição. Nós temos todas essas coisas nas nossas mãos, nós podemos ler, comparar, realmente, aqui, ó, Matthew Henry, aqui ele fala uma coisa, Calvino está dizendo outra, não, isso aqui Matthew Henry está mais certo, e tal, não, Lutero, aqui, Zwingli, e você pega todos aqueles homens que você utiliza, John Owen, e outros puritanos, você tem a gama, esse conhecimento à sua disposição, então você pode olhar o conselho de cada um, e seguir um caminho mais correto, e essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Pessoas que têm à sua disposição muitos conselheiros, ela é privilegiada, até mesmo quando eles divergirem. Porque você vai poder olhar a posição de cada um segundo esse conselho e vai poder dizer, esse é o melhor caminho. Mas você não teria condições de fazer isso sozinho. E aí eu diria, eu já dei a resposta aqui, né? Onde nós vamos buscar conselhos? Aonde nós vamos buscar conselhos? Com quem nós vamos buscar conselhos? Eu já dei a resposta. Mas abra aí a narrativa de Reis, o seu segundo livro, capítulo 12. Segundo ou primeiro? Primeira narrativa de Reis. Capítulo 12. Coloquei aqui segunda, mas é primeira. Dos versos de 1 a 15. Olha o que a Escritura vai dizer. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugiria da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu, ide-vos, e após 3 dias voltai a mim, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Então, eles eram conselheiros, e ainda de serem conselheiros, quer dizer, homens sábios, que acompanhavam o rei, eles estavam na presença de Salomão, que era um homem sábio também. Que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? E eles disseram, se hoje te tornares servos deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Bem característico, né, da juventude, o orgulho, a prepotência, que muitas vezes não se mostra com aquela cara torcida, mas se mostra às vezes em determinadas posições e determinados caminhos que tomamos. E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos ficarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao seu povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e lhe falou segundo o conselho dos jovens.
dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. É interessante o que essa narrativa é muito rica, mas é interessante o que essa narrativa fala. Ele diz: foi tomar conselho com os anciãos, rejeitou o conselho dos anciãos e tomou conselho com os jovens que o que? Viviam como ele. Eram colegas dele. Cresceram com ele. Na abundância do palácio. Sem as dificuldades que Salomão vivenciou na política da nação, na resolução dos problemas, na definição daquilo que o povo deveria ir ou não. Aquele jovem e aqueles seus amigos nascem nesse ambiente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum conflito, sem nenhuma luta, como acontece muito com os nossos filhos, não é? E aí se depara com uma situação como essa. Os homens mais velhos que viveram junto com seu pai dizem assim: não faça isso, recebe esse povo. Mas esses jovens, o que eles disseram? E aí nós vemos claramente a mão de Deus aí, como juízo, por causa do pecado do povo. O profeta havia dito: vou repartir esse reino, e vai ficar uma parte, 2 tribos, por causa da fidelidade de Davi. E ele fez isso por causa do pecado de Salomão. Isso manifestou de que forma? Seguindo um mau conselho. Fica a nós aqui o ensino claro. Quem nós devemos buscar no meio do povo de Deus? Para nos aconselhar. E serve para a vida como um todo. Vamos dizer assim, na vida secular, eu estou numa empresa e tem uma pessoa que está nessa empresa há 500 anos, é um senhor mais experiente. Eu vou perguntar a quem alguma coisa relacionada à vida profissional. Ao meu colega que está juntamente comigo, subindo, a um homem como esse. Não que eu não possa conversar sobre isso, e até ouvir o que ele diz. Mas a Escritura está dizendo que a sabedoria se encontra aonde? Aonde sabedoria? Primeiro na Escritura. Mas a sabedoria se encontra onde? Se encontra nas pessoas com mais experiência. E por quê? Porque já passaram por determinadas situações, conhecem a vida. Eu não sei se você como filho já disse. Eu já disse isso como filho. Provavelmente meus filhos disseram também. Ei, pai, se eu tenho uma boca, hein? A boca do meu pai, a boca da minha mãe, é só falar que acontece. Por quê? Porque eles veem aquilo que às vezes nós não conseguimos ver. Agora me diz, é todo pai e toda mãe? Ou é todo pastor, ministro, infelizmente deveria ser? Ou todo líder que é assim? Não. Nós sabemos com quem nós podemos pedir conselho. Nós sabemos. E quando existem pessoas assim, que deveriam estar numa situação de nos orientar e nos dizer o melhor caminho que devemos tomar, e não tem competência para isso,
Não tem capacidade para isso. É juízo de Deus. Sobre uma nação, sobre uma família, sobre uma igreja. É juízo de Deus. E essa igreja precisa se arrepender dos seus pecados. Esses homens precisam se arrepender dos seus pecados. Esses pais, esses líderes precisam se arrepender dos seus pecados. Olha o que Isaías capítulo 3 vai dizer. Diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos tira de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro, o juiz. O que tem a ver sustento de pão e sustento de água com valeiro, guerreiro, juiz, profeta divino, ancião? Tudo. Tudo. Eles eram os cabeças da nação. Sustento aí é segurança, é fundamento, é alimento. Porque esses homens o quê? Eles conduziam a nação segundo o quê? Segundo a palavra de Deus, segundo a sabedoria divina, ou deveriam fazer isso. Aí diz: o capitão de 50, respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Olha o que ele diz: dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Homens que não amadureceram. Aqui, homens que não são homens de verdade, no sentido, não no sentido que nós vemos aí, com relação à homossexualidade. Não estou dizendo isso. Estou falando homens que não são homens. Por quê? Porque não amadureceram, não cresceram, não desenvolveram. E se você for ver o motivo disso, está relacionado à falta de conhecimento da palavra de Deus. Direto ou indireto, ou seja, pela influência do Evangelho. Porque tudo que você vê de bom em toda e qualquer religião que exista, se existe alguma coisa de bom no catolicismo, no budismo, no islamismo, tudo isso é influência da verdade de Deus, da revelação natural que Deus coloca no homem. E aí o povo de Deus estava sendo destruído. Por quê? Porque a sua liderança era falha. Eram homens que deveriam ser homens que sabiam conduzir a nação, mas não o faziam. Um exemplo, Acabe. Lembra da vinha de Nabote? Jezabel chega para ele: homem, levanta! Levanta daí, está triste por quê? Que homem é você? Você não é rei de Israel? É assim que ela falou com ele. Eu vou conseguir isso para você. Um frouxo. Porque quem governava Israel era Jezabel. Ele deveria suprir a nação com bons conselhos. Mas sabe o que ele dizia quando Elias vinha diante dele? Lá vem o perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias o repreendia com relação ao seu pecado. É isso que nós podemos aprender daqui, queridos. Aonde eu tenho que buscar isso? Aonde eu busco bons conselhos? Naqueles que eu sei que podem me dar bons conselhos. Naqueles que podem dizer boas coisas, podem até errar, mas eles vão errar com a sua experiência. E eu vou ter condições, a partir desse bom conselho, de poder discernir, colocar a minha cabeça em ordem e tomar uma decisão. E na igreja não existe pessoas melhores para isso do que o conselho, os pastores, os presbíteros e a liderança da igreja. Por isso eles devem ser os mais experientes, os mais velhos. Porque a experiência, a vivência com a palavra de Deus
dará isso a eles. Dará isso a eles. E aí no verso 15, ele diz assim: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de um ser estará seguro. É interessante porque esse verso ele vai fazendo uma ponte de transição entre o modo de falar que prejudica o indivíduo, do verso 8 ao verso 14, ao contrário da segurança dos conselheiros, e o perigo da riqueza benevolente, porém arriscada, que está sendo demonstrada aqui a partir do verso 15 até o verso 21. E aí essa riqueza benevolente arriscada está relacionada com o que? Um voto precipitado, uma fala precipitada, imprudente. E é o tema que continua. E nós vamos perceber que, nesse contexto, o uso de nossos bens vai exigir bom senso para não desperdiçarmos esses bens em causas boas, benevolentes, mas arriscadas. Como no caso aqui, afiançar ou garantir empréstimo para uma pessoa desconhecida. E a admoestação aqui é contra ser fiador de um estranho, que nós vimos lá em Provérbios capítulo 6, versos de 1 a 5, em 2017. Quando pregamos sobre isso aqui. Que ocorre a mesma coisa, o mesmo raciocínio. O versículo 15a, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, apresenta a tragédia de perder a segurança e proteção, que é a ideia também aqui, ao se envolver numa situação imprudente, por causa de uma fala precipitada. E a palavra de Deus diz: o indivíduo sofre danos. Ele deveria se calar e não se cala. Ele assume um compromisso de forma precipitada e sem um bom conselho, sem deliberar, sem pensar muito sobre isso. É o contrário que nós estamos vendo aqui, do que se diz no verso anterior da multidão de conselheiros. E aí ele diz: sofrerá males. E essa palavra aqui é o oposto de vida e prosperidade. Pode significar morte e destruição. Aquele que evita precipitar-se, em se calar nessas situações, vai se sentir despreocupado e não oprimido por preocupações ou riscos de falência financeira. Matthew Henry chama a nossa atenção para o que é ensinado nesse verso. Ele diz assim: não devemos nos envolver impensadamente com fianças ou garantias, porque existe o perigo de nos causar problemas com isto, e as nossas famílias também, depois da nossa morte. Aquele que fica por fiador do estranho, de qualquer pessoa que lhe peça e prometa que será sua fiadora em outra ocasião, de alguma pessoa que talvez conheça e cuja situação pensa conhecer, mas você está enganado, certamente você vai sofrer severamente. Você será, de certo, esmagado e quebrantado por causa disso. E talvez vá à falência financeira. Mas indo nessa mesma linha aqui, ele diz que aquele que decide contra essa fiança conserva a sua segurança. Aquele que decide não ser precipitado em dar a sua palavra, em afiançar alguém, sem o devido exame, sem conselhos e orientações para isso. Aqui nós temos, podemos dizer, o cuidado de não gastar, assim, por outro lado, um outro aspecto, da moeda, de não gastar nos nossos negócios mais do que o seu próprio crédito lhe permite. Para quê? Para que eu não tenha necessidade de pedir a outros que sejam fiadores nossos. É interessante, eu gostaria de terminar aqui, perceber como o poeta sagrado passa de um assunto a outro, juntando esses subtemas com um tema maior.
Ele passa do discurso construtivo e destrutivo para um discurso que levaria para a sua precipitação, falência financeira ou sabores por causa de uma fala irrefletida, como nós vimos anteriormente. E a ação prudente que dá segurança e a ação imprudente que traz males, demonstrada por meio da prudência de uma fala conveniente. E ele apresenta isso de várias formas, chamando agora a atenção para a questão de finanças. E é isso que nós iremos desenvolver nos próximos versos. Eu gostaria de voltar ao primeiro conceito que nós demos aqui sobre conselhos. É interessante, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a dar importância a determinadas coisas que nós até reconhecíamos, mas que nós na realidade não entendíamos. Sócrates tem uma frase, eu gosto muito dele, de ler as histórias e supostas falas dele, narrativas dele, que ele se envolve. E ele diz que uma pessoa só pode dizer que conhece alguma coisa quando vive a partir daquele conhecimento. Às vezes nós temos conhecimento das coisas, mas não conhecemos verdadeiramente. Se conhecermos verdadeiramente, nós vamos pautar a nossa vida por ela. Não despreze um bom conselho. É isso que a Escritura está dizendo. Não despreze a palavra de Deus. Por quê? Porque ao desprezá-la, você estará correndo perigo. Perigo. Bons conselhos trazem segurança. Olhando a nossa vida como um todo, é difícil, né? O nosso desejo, às vezes, quer alguma coisa e a gente vê a palavra de Deus dizendo outra. E às vezes nós queremos jogar com a sorte. Não podemos jogar com a sorte. Nós contamos com a misericórdia de Deus, mas não contamos com a sua complacência. Deus é misericordioso para conosco. E se você tiver que viver uma situação em que você não seguiu o conselho da palavra de Deus, um bom conselho, que representa a Escritura, e se você estiver passando mal sobre isso, veja como a mão de Deus na sua vida, porque Ele nunca abandona os seus filhos. É como um pai. Como um pai que disciplina. E é interessante quando nós falamos aqui sobre família, eu vou dizer para vocês com todo temor, eu sei que essas minhas palavras são as palavras do Alexandre, do Rodrigo e de outros pais aqui. Eu estou falando deles porque eles têm praticamente a mesma idade que eu e já andaram nesses mesmos caminhos. Quando nós disciplinávamos os nossos filhos, quando eles pecavam contra nós e tínhamos a necessidade de disciplinar, nós nunca, eu posso falar isso, os deixamos sós. Nunca. Reprovamos comportamento, mas nunca eles. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz conosco. A ovelha que não quer seguir o caminho e a direção correta, o que o pastor fazia? Quebrava-lhe a perna. Ai, que crueldade! Uma sociedade como a nossa, ai, que crueldade! Politicamente correto. É assim que Deus faz. Quebra a pata. E agora o que faz? Carrega no colo, do lado do coração. É isso que nós precisamos aprender com relação a Deus. Ele vai nos quebrantar, mas Ele vai nos carregar aqui, do lado do seu coração, porque Ele é
Pai. Porque Ele é Pai. Vamos orar?